Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabriel Couto. Hoje vamos para as nossas dicas e análises do dia 13 de junho de 2024. Quintou aqui pra gente, uma ótima quinta-feira para todos. Tá passando aí na tela o resultado da nossa terça-feira. Infelizmente a gente cravou tudo que a gente indicou, né, em questão, por exemplo, do jogo de Portugal e dos outros jogos do Brasileirão. Só que acabou que justamente o jogo que a gente estava esperando que seria under, acabou que foi o jogo do Corinthians, saiu 4 gols. Inclusive, os 2 gols do Atlético Goianiense, um foi gol contra e um foi gol de pênalti nos acréscimos aí do segundo tempo. Então, por causa de um gol no finalzinho, a gente perdeu esse bilhete. Mas é isso, importante que as outras análises bateram e eu espero que com as outras dicas eu tenha ajudado vocês. Sem mais enrolação, vamos para as nossas dicas e análises da quinta-feira, que basicamente se resume em jogos do Brasileirão. Vamos nessa. Começando aqui às 7 da noite, jogo entre Cruzeiro e Cuiabá pelo Brasileirão. Odd 1,57 para o Cruzeiro, odd 6 aí para o Cuiabá. O Cruzeiro nos últimos 10 jogos não perdeu em 8, ou seja, vem numa boa sequência. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5 e ambas marcam não nos últimos 5. Já o Cuiabá, o under também em destaque, menos de 3,5 gols na partida em 8 e o ambas marcam não em 8. O Cruzeiro vem de uma derrota e 4 vitórias e o Cuiabá vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Você vê que o Cruzeiro vem no melhor momento, o Cuiabá, né? Que assim como a gente viu ali, o Cuiabá não tinha ganhado nenhum jogo no Brasileirão, não tinha feito nenhum gol e acabou que meteu 5-2, né, fora de casa em cima do Criciúma e saiu da última colocação. Mas a gente não pode se resumir tudo por causa de um jogo, né? Na minha opinião, o Cruzeiro é muito mais time, tá aqui na 10ª colocação, olha que tem um jogo atrasado ainda. Se vencer, sobe bem na tabela, eu acredito que eles vão jogar com tudo essa partida. O Cruzeiro em casa é um bom time, tá? O Cruzeiro em casa, nos últimos 5 jogos, venceu os últimos 1, 2, 3, 4 jogos. Então, 4 jogos, 4 vitórias nas últimas 5 partidas em casa do Cruzeiro. E fora, o Criciúma até que vem numa melhora, 2 vitórias e uma derrota. Os confrontos gerais são bem under, né? Mas detalhe que nos últimos, né, são 2 empates e 2 vitórias do Cuiabá. Mas na casa do Cruzeiro, né, foi um empate e uma derrota. Tropa, confesso que o que o Cuiabá está fazendo não me impressiona. O Cruzeiro, na minha opinião, é favorito para essa partida, tá? O Cuiabá só ganhou um jogo e o Criciúma é uma equipe ruim, o Cruzeiro é uma equipe que tem mais experiência e tudo mais. Então, para essa partida, eu gosto pro bilhete do empate anula o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro tem que ganhar, mas caso empate, a aposta é devolvida, com a de 1,21. E para você que é mais ousado, eu também gosto da vitória seca do Cruzeiro a 1,57. Então, expectativa que o Cruzeiro faça uma boa partida. Nosso próximo jogo, às 8 da noite, jogo entre Atlético Paranaense e Criciúma. Odd 1,44 para o Atlético Paranaense, odd 7,50 para o Criciúma. O Atlético Paranaense, nos seus últimos 10 jogos, o under 3,5 na partida bateu nos últimos 4 e o menos de 3,5 gols também em 9 de 10. Ou seja, vai uma equipe sendo uma equipe bem under, o Atlético Paranaense. E o Criciúma vem mal, né? Perdeu os últimos 4 jogos e sofreu o primeiro gol nos últimos 4. O Atlético Paranaense vem numa fase ruim, 3 derrotas seguidas e 2 vitórias, e o Criciúma vem de 4 derrotas e uma vitória. Tropa, eu não sei quem vem no momento pior. Eu acredito que é o Criciúma porque está pior na tabela, né? O Criciúma é o 17º, está na zona de baixamento. Já, mesmo que os confrontos, né, os últimos jogos, falem que o Atlético Paranaense está mal, no Brasileirão eles estão bem. Eles são o 5º colocado com 13 pontos. Caso ganhe, praticamente termina a rodada aí no G4. Então é um jogo importante para o Atlético Paranaense para retomar a confiança. Por quê? Nos últimos jogos que o Atlético Paranaense fez em casa, perdeu os últimos 2 pela Sul-Americana. Mas se a gente for contar o Brasileirão, venceu os últimos 3 jogos. Detalhe que o Atlético Paranaense é o melhor mandante. O Atlético Paranaense em 3 jogos em casa, venceu os 3, fez 6 gols e não sofreu nenhum. Então o Atlético Paranaense é uma equipe muito forte em casa. Criciúma vem mal, tomou 5 gols do Cuiabá dentro de casa.
Eu acredito lá na grama sintética, né? Lá na Arena da Baixada, casa do Atlético Paranaense, o Criciúma não vai resistir, não. Então, o que é que eu gosto para essa partida? Bem safe, Atlético Paranaense empate anula, com odd de 1.15. Na minha opinião, o Atlético Paranaense tem tudo para ganhar esse jogo, mas caso o Criciúma consiga um empate, a aposta é devolvida. E para os ousados, mas nem tão ousado assim, porque na minha opinião, acho que eu vou até estar dentro dessa vitória do Atlético Paranaense com odd de 1,44, né? Mas o que eu aconselho para vocês? Quando o jogo começar, o jogo estiver rolando e tal, 10, 15 minutos de jogo 0x0, a odd do Atlético Paranaense estiver 1,50 da vitória, é marcha, no ao vivo. Pré-live eu acho que essa odd é baixa, mas se você quiser entrar, pode entrar, porque caso saia um gol do Atlético Paranaense muito cedo, você vai perder essa entrada da vitória. Então, expectativa de um bom jogo do Atlético Paranaense. Nosso próximo jogo, às 8 da noite também, jogo entre Internacional e São Paulo. Odd 2,80 para o Internacional, odd 2,60 para o São Paulo. Confesso que esse jogo é um jogo complicadíssimo para se analisar, porque são duas equipes muito equilibradas, né? O Internacional marcou mais gols nos últimos 6 e marcou o primeiro gol nos últimos 4. Menos de 3 mil gols na partida nos últimos 10. Já o Inter não perdeu nos últimos 4 e não sofreu gol. Não perdeu nos últimos 10, perdão, e não sofreu gol nos últimos 4. Menos de 3 mil gols na partida nos últimos 5. E o menos de 2 mil gols na partida, em 4 jogos. O Internacional vem de 3 vitórias consecutivas, uma derrota e um empate, e o São Paulo vem de 4 vitórias e um empate. Tropa, a classificação das duas equipes estão nas seguintes posições. O São Paulo é o quarto colocado com 13 pontos, está fazendo uma boa campanha o São Paulo. Já o Internacional é o nono, mas lembrando que o São Paulo, que o Inter tem 2 jogos a menos, ou seja, para quem tem 2 jogos a menos, tá na nona colocação, não é tão ruim assim, ou seja, o Inter não faz uma campanha horrorosa no Brasileirão. Os últimos confrontos entre eles são 2 vitórias do Inter, 2 vitórias do São Paulo e um empate, né, num jogão entre 3-3. Tropa, eu confesso que o que eu mais gosto para esse jogo é over goals, tá? Jogando em casa, o Inter 3 de 5 bateu 1,5 e jogando fora, o São Paulo, os últimos 4 jogos ele ganhou e também bateu 1,5, tá? Os confrontos diretos também são over, na minha opinião. Só esse jogo aqui que foi 1-0 pro Inter, mas foi na casa do São Paulo. Mas olha isso, a maioria dos jogos sai pelo menos 2 gols. O que acontece? É um jogo difícil. Confesso que o São Paulo é favorito. Por quê? Porque vai jogar fora, mas o Internacional vai jogar no campo neutro, não vai jogar no Beira-Rio. Então é mais um fator bom aí para o São Paulo. São Paulo melhorou muito fora de casa, na minha opinião. Tem um elenco mais equilibrado e que está jogando melhor, tem um técnico melhor o São Paulo. Então, na minha opinião, para você que quer ser ousado, essa dupla chance ao São Paulo tem valor. Eu acho até mesmo para o metade simples, eu acho que está pagando em torno de 1,50 ou 1,40 essa dupla chance para o São Paulo e na minha opinião tem muito valor. Mas outra aposta que também tem muito valor também é o mais de 1,5 gols. Ou seja, tem que sair 2 gols na partida e tá pagando bem. 1,5 gols nessa partida tá pagando 1,55, ou seja, tem que sair 2 gols na partida e aí é para entrada simples, ou seja, pode ser para qualquer um dos dois lados, mas tem que sair 2 gols. Eu gosto bastante porque São Paulo toma gol fora de casa de todo mundo, tomou gol do Cobressal, tomou gol do Águia de Marabá, times muito ruins, e o Inter também é uma equipe que faz gol, então chances das equipes fazerem e tomarem gols. Então, para essa partida eu gosto do mais de 1,5 gols para entrada simples, o odd de 1,55 e para os mais ousados, para entrada simples também, essa dupla chance ao São Paulo. Nosso jogo também às 8 da noite, jogo entre Flamengo e Grêmio, odd 1,50 para o Flamengo, odd 6,50 para o Grêmio. O Flamengo, que venceu os seus últimos 5 jogos, under 3,5 gols na partida em 8 e ambas marcou não em 8. Não saem muitos gols nos jogos do Flamengo. E do Grêmio também não, né? Under 3,5 gols na partida nos últimos 3 e o under 3,5 na partida em 9 de 10. O Flamengo vem muito bem, 5 vitórias consecutivas. O Grêmio vem ali meio a boca, né? 2 empates, 2 vitórias e uma derrota.
O Flamengo em casa é uma equipe que vem numa boa sequência. São 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas dentro de casa. E o Grêmio fora só ganhou 2 jogos dos últimos 5. Tropa, a classificação é a seguinte: o Flamengo é o vice-líder. Caso ganhe, termina na primeira colocação e meio que termina a rodada na primeira colocação isolado. E o Grêmio é o 13º, lembrando que tem 2 jogos a menos e está na 13ª colocação. É um jogo que o Grêmio, na minha opinião, pelo menos se empatar, já é um resultado importante para o Grêmio, porque é um jogo dificílimo. Enfrentar o Flamengo no Maracanã é complicado, ainda mais na sequência que eles estão. Então, o que eu gosto para essa partida? Eu não gosto de gols. Os jogos do Grêmio geralmente são meio truncados, pegados. O que eu mais gosto para essa partida? Mais safe, eu acho, é o Flamengo empate anula, com odd de 1,18. Flamengo empate anula, odd 1,18. Flamengo jogando em casa, vem de 4 vitórias consecutivas nos últimos 5 jogos. O Flamengo ganhou os últimos 5. Jogando no Maracanã lotado, é a vitória do Flamengo, mas caso empate, a aposta é anulada. Beleza? É a única entrada que eu gosto para essa partida. O Grêmio é um bom time, então eu não acho interessante essa vitória seca do Flamengo, mas o empate nulo pode ter certeza que é uma das melhores entradas que eu vejo para hoje. Então a expectativa é de um bom jogo do Flamengo e que eles saiam aí com a vitória. Nosso próximo jogo é aqui entre Bahia e Fortaleza, às 9h30 da noite, odd 1,91 para o Bahia, odd 3,80 para o Fortaleza. O Bahia marcou mais gols nos últimos 9 e não perdeu em 8 dos últimos 10. O Fortaleza marcou 1,5 gols, teve 1,5 gols na sua partida em 8 de 10. O Bahia vem de um empate, uma derrota, 3 vitórias. O Fortaleza vem de uma derrota e 4 vitórias. Tropa, a classificação diz muito. O Bahia está muito melhor classificado. É o 3º colocado, né? Ninguém espera que o Bahia começar tão bem assim, com 14 pontos. Já o Fortaleza é o 11º colocado, com 10 pontos. Faz uma campanha ali mediana. Tropa, o Bahia em casa é um bom time, tá? É um time que vem aí, perdeu aí, só que foi nos pênaltis, mas aí ganhou do Bragantino, ganhou do Criciúma, ganhou do Grêmio e ganhou do Fluminense. Ou seja, vem numa ótima sequência em casa. E o Fortaleza fora ganhou aqui do Sport, mas aí perdeu pro Vasco nos pênaltis, empatou com o Boca, tomou uma goleada no Nacional Potosí, não ganhou do Corinthians. Tropa, a questão do casa fora, na minha opinião, do Bahia é mais forte. O que eu mais gosto para essa partida? A dupla chance para o Bahia, pagando 1,28. Na minha opinião, tem muito valor. Tudo bem que Fortaleza é uma equipe que está na Série A há mais tempo, mas o Bahia está melhor classificado. O Bahia em casa vem jogando muito bem. Então essa dupla chance para o Bahia vale muito a pena. Também gosto do mais de 1,5 gols com odd de 1,39. Na minha opinião, tem muito valor também. São duas equipes que marcam gols e também tomam. Fortaleza é muito over nos seus jogos fora de casa. Então também gosto desse mais de 1,5 gols. Então, resumindo essa partida, dupla chance ao Bahia, jogando em casa, e mais de 1,5 gols. Expectativa de um bom jogo do Bahia e vários gols. E pra gente fechar com mais um grande jogo aí, jogo entre Palmeiras e Vasco da Gama, odd 1,40 para o Palmeiras, odd 8,50 para o Vasco. O Palmeiras não perdeu os últimos 4 jogos e dos últimos 10 não perdeu em 9. Já o Vasco vem totalmente ao contrário. Sofreu 1 mais gols em 9, sofreu 1 mais gols no segundo tempo em 8. O Palmeiras vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Para o Palmeiras, isso não é uma sequência tão boa assim não, né? E o Vasco da Gama vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Palmeiras não vive um momento tipo excelente, mas está longe de ser um momento ruim, né? O Palmeiras é o 8º colocado com 11 pontos, não tem jogo a menos, né? Tá em dia certinho, caso ganhe vai para 14. E o Vasco é o 14º, não está na zona de rebaixamento, mas está só 1 ponto da primeiro time que está na zona, que é o Criciúma. Então a vitória também é importantíssima. Os últimos jogos entre eles, o Palmeiras ganhou de 1-0, empate em 2-2, empate em 1-1,
vitória do Palmeiras em 1x0, vitória do Palmeiras em 2x1, Palmeiras e Vasco 1x1, vitória do Palmeiras, sendo que o Palmeiras leva grande vantagem nos últimos jogos, beleza? Tropa, pra mim não tem outra. Pra mim qualquer handicap a favor do Vasco não vale a pena. O que eu mais gosto pra esse jogo é o mais de 1.5 gols. Por quê? O Palmeiras precisa da vitória, não tá tão bem na tabela, é o atual campeão, atual bicampeão, então precisa defender, né, esse título aí. Eu acredito que eles vão ganhar a partida, mas o que eu mais gosto é do mais de 1,5. Que caso for 1x1, 2x0, até que o Vasco ganhe, você já ganha nesse mais de 1.5 gols. E pro ao vivo, 10, 15 minutos, Palmeiras não fez gol, não tomou gol, o jogo tá no 0x0, essa odd da vitória sobe para 1,50, 1,60. E eu entraria na vitória seca ao Palmeiras, no ao vivo. Pré-live eu acho que não vale a pena porque é um clássico. Mas no ao vivo, o Palmeiras jogando bem, odd de 1,50 para vitória, é a vitória sim, vitória seca do Palmeiras para uma entrada simples. Então, expectativa de pelo menos 2 gols e uma boa partida do Palmeiras. Então é isso, galera. Fechamos os nossos jogos, fechamos as nossas dicas e análises para quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. Espero que vocês tenham gostado das dicas e dos palpites. Tá aí na tela o nosso bilhete pronto para quinta-feira. Vamos torcer, vamos chamar. Um ótimo dia a todos, né? Continue essa fase boa que a gente está acertando vários palpites, vários bilhetes, e que esses bilhetes estão ficando na trave comecem a bater, né? Porque tá na hora de a gente acertar uma boa sequência aí de bilhete, mas os palpites, questão de acerto, a gente tá muito bem. Então vamos chamar o bilhete, vamos chamar os palpites que venham bater nessa grade cheia de Brasileirão. Ótimo dia a todos, falou, valeu, fui e tamo junto.